Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, a Pro tá fazendo a revisão, né? A Pro falou que ia deixar aqui agora de manhã. Então, nós vamos começar na avaliação de hoje, terceiro bloco, terceiro bimestre, a primeira avaliação de ciências, ok? Então, nós vamos começar estudando a partir da unidade 6. A Pro colocou alguns tópicos aqui no quadro para vocês reverem antes da avaliação, tá? Fazer uma leitura de revisão, né? Porque faz algum tempinho já que a gente estudou esses itens aqui. Então, primeiro, plantas, as partes das plantas. Quais são as partes das plantas? A Pro tá colocando na avaliação um texto que está falando sobre plantas. Eu fiz um texto grande, fiz um apanhado geral de tudo. As partes das plantas, como elas funcionam, ok? Então, já vai estar lá no texto da avaliação, vocês vão ler com atenção para responder as questões, tá? Depois, plantas parasitas. Lembra que nós falamos de plantas parasitas, pessoal? As plantas parasitas são aquelas que... Quem lembra aí? Alguém lembra aí quais são as plantas parasitas? São aquelas que vivem em função de outra, né? Quando uma planta vive à custa de outra, ela é chamada de parasita. Lembra? Elas dependem de outra planta para poder sobreviver. Elas vivem agarradas, né, a outra planta. A gente comentou isso lá na época. Então, tudo que a gente está falando aqui, ó, está naquelas páginas que eu coloquei no grupo do WhatsApp para vocês estudarem, tá, pessoal? Então, estudem antes da avaliação para que vocês tenham um ótimo resultado, tá? Então, as plantas parasitas são aquelas que vivem em função de outra. Ela cresce no tronco ou sobre as raízes de outros vegetais e sobrevivem retirando o alimento deles. Lembram que elas sugam sais minerais das outras plantas? Sem outras plantas elas não sobrevivem, ok? Depois outro item. Vários itens da parte respirar sem parar, respirando sem parar, da página 91. São a parte de transpiração, fotossíntese, respiração e clorofila. Como se dá cada etapa dessa aqui da planta? Tá lá no livro também, vocês vão lá, leiam o texto novamente, para vocês relembrarem. Como acontece a transpiração, a fotossíntese, a respiração e a clorofila das plantas, ok? Depois, partes da flor, os órgãos reprodutores. Lembram as fases da reprodução? Essa está na página A Flor por Dentro. Inclusive, aqui, gente, na fotossíntese, nós fizemos até uma experiência, lembram? Uma experiência que tinha aqui do tapete, que a menina colocou um tapete em cima de uma grama, depois que ela tirou o tapete, onde o tapete estava, lembram? Está na página 94, essa aqui é referente à fotossíntese, tá? Então, os órgãos reprodutores da flor. Nós temos os órgãos, o gineceu, o ovário, o tubo, grão de pólen e o óvulo, lembra? Aí o óvulo. O óvulo é fecundado no ovário da planta, igual da mulher, e vai surgir novas plantas. Então, as fases de reprodução, ok? Depois nós vamos para os animais. Lá nos animais, nós estudamos o habitat e o ambiente. Aqui, ó. Onde os animais vivem, o que é habitat, o que é ambiente, qual a diferença de um e de outro, tá? Lá no livro você vai ler no texto e vai descobrir. Nós já falamos também sobre isso. Aqui na página 108, nós vimos o ecossistema. O que é o ecossistema? O que significa ecossistema? Ecologia. O ecossistema faz parte da ecologia. O que é ecologia? O que significa ecologia? E o ecossistema é o quê? Tá? Então, aqui na página 108 tá lá também. Vocês vão dar uma olhadinha lá e reviver, tá? Depois nós temos a cadeia alimentar. Lembra a cadeia alimentar que a gente estudou dos animais? Então, nós temos as partes dos produtores, consumidores e decompositores. O que são? O que faz cada um dessas partes aqui? Qual a função de cada um na natureza, no ecossistema? Na ecologia, qual é o papel dos produtores, dos consumidores e dos decompositores? Lembra, a gente falou bastante sobre isso, né?
E por último, nós temos os 3 tipos de consumidores. Lembram? São os herbívoros, os carnívoros e os ovíparos, ó. Onívoros, herbívoros, carnívoros e onívoros, tá? Qual a função de cada um? Quem são eles? O que acontece com cada um desse tipo? Por exemplo, os herbívoros são animais que se alimentam de vegetais. Os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. E os onívoros são animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais. O ser humano entra em qual classificação desses 3 aqui? Lembram? Então, tá tudo no texto, tá, gente? Então, nós vamos até cadeia alimentar. A Pro deixou todas as páginas aí para vocês estudarem. Estudem antes da avaliação para que vocês obtenham um excelente resultado, tá bom? Eu confio em vocês, eu sei que vocês já... É só dar uma relembrada aqui, eu sei que vocês já estudaram e já estão bem treinados para essa avaliação, ok? Então, que Deus abençoe vocês e que tenham uma excelente avaliação. A Pro está a tarde toda aqui, qualquer dúvida é só me chamar, ok? Boa prova para vocês, tá?